Olá, você já se deparou naquela situação em que você fica bem, bem apertado, bem com uma compulsão, bem que você está naquela ânsia de você querer assistir a pornografia, ou mesmo fazer alguma coisa, ou mesmo, no caso, assistir a, ou você fazer uma masturbação. Uma vez que você não quer, mas aquele corpo pede e a mente pede, as sensações pedem, o seu desejo pede, mas você não quer, só que sendo assim você fica tão tentado com aquilo e você acaba cedendo, você acaba se entregando à masturbação ou você acaba se entregando no assistir a pornografia. Então, hoje eu trago uma técnica que é chamada técnica de enfrentamento. E essa técnica de enfrentamento vai te ajudar para que você possa saber lidar com essa situação de forma que você possa escapar dessa situação. Olá, meu nome é Enoque Daniel e eu falo aqui sobre a pornografia, a masturbação e também falo também sobre saúde. Como também eu sou um técnico de saúde, eu falo sobre saúde. Então, eu falo sobre muitas doenças e, na verdade, como é que a gente pode vir a evitar aquelas doenças. Então, sendo assim, hoje eu vou falar sobre a técnica de enfrentamento. Primeiro, suponhamos essa situação. Você está bem no seu quarto, está sozinho e você está com uma compulsão. Você está com uma compulsão. O seu corpo está a pedir para que você possa assistir a pornografia. O seu corpo está a pedir para que você possa fazer uma masturbação. O que fazer nessa hora? Primeiramente, para te explicar, para que uma pessoa chegue até esse ponto, geralmente tem coisas que podem desencadear. A pessoa pode ser que ela esteja encarando alguma situação, uma situação de estresse, ou pode ser uma outra situação, por exemplo, de alguma perda, ou não. Pode ser uma situação, por exemplo, de querer comemorar alguma coisa, que aconteceu uma coisa boa. Geralmente isso acontece, embora que seja bem raro. Então, tem esses momentos aí que nos marcam psicologicamente, emocionalmente, que na verdade fazem com que a gente possa, possa recorrer ou possa fazer com que nossa mente chame aquelas ideias aí de assistir a pornografia. Na verdade, tem um fenômeno aí, que esse fenômeno, na verdade, faz com que, depois de você pegar uma situação, ou, por exemplo, você viu, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, viu mulher, por exemplo, uma mulher, por exemplo, me viu numa situação que chamou a atenção, ou lhe deu mais aquela ânsia, aquele desejo. Então, há um fenômeno que vai fazer com que recorra aquelas memórias aí da pessoa assistir a pornografia. Então, tá bem. A pessoa pode chegar e estar naquela situação de uma compulsão. Ela está bem comprimida e ela não consegue aguentar. Ela se pergunta como é que eu posso deixar essa pornografia. Mas ela não quer assistir. Por causa do quê? Às vezes pode acontecer porque a pessoa já está há muito tempo no vício de pornografia, a pessoa quer deixar, só que a pessoa não consegue. Tá vendo? Então, não sei se você se identifica com isso aí, com essa situação, eu não sei. Sei que você se identifica. Sei que você se identifica com essa situação. Tenta lá fazer uma coragemzinha. Fala no vídeo. Fala, eu me identifico com isso. Quando você fala isso, que eu me identifico com isso, com esse exemplo que eu te expus, na verdade, para a sua mente, vai te ajudar e vai estar a te ajudar bem, para que você possa sair do passo de estar viciado e para que você possa estar na cura. Porque uma das coisas que faz com que, na verdade, a pessoa esteja sempre no vício, na escravidão do vício da pornografia, é a pessoa ter vergonha. Vergonha é um grande gatilho para que a pessoa esteja sempre no vício da pornografia. Então, voltando sempre ao conteúdo. Na verdade, a pessoa está naquela situação aí. Então, a pessoa não consegue estar a deixar, ela quer deixar, mas a pessoa não consegue deixar. Então é onde entra já a técnica de enfrentamento. Mas antes da técnica de enfrentamento, primeiro, até que uma das técnicas também, mas não é tão finalmente a técnica, porque a técnica
enquadra num processo. Então, a pessoa tem que aguentar. A pessoa tem que estar a aguentar. Ainda que a pessoa esteja bem comprimida, esteja com uma compulsão, e a pessoa esteja tão atirada, esteja tão cativada com aquela situação, aquela êxtase assim, a pessoa não pode fazer o quê? A pessoa não pode cair. Você tem que fazer o possível para que você possa aguentar. Você tem que fazer o possível para que você possa aguentar e se assegurar para que você não possa cair. Então, é onde entra já a técnica de enfrentamento. No momento que você se aguenta, você pode estar, às vezes, a rebolar embaixo, porque você está com aquela compulsão e você não consegue, você tem aquele desejo, você tem aquela ânsia. Então, o que tem que fazer a pessoa é pegar num caderno e pegar numa caneta. E pegar, ou por exemplo, pegar numa folha também. Então, o que a pessoa vai fazer? A pessoa, por exemplo, ela tem que dialogar. Dialogar com aquela voz que fala para que a pessoa possa assistir a pornografia. Como dialogar? Suponhamos assim. Então, por exemplo, pegando o papel, pegando a folha, pegando... que é a mesma coisa, né? Folha, papel é a mesma coisa. Pegando também o caderno e a caneta. Naquele momento que a pessoa está bem comprimida, a pessoa tem que... comprimida não, com uma compulsão, né? Com uma compulsão, acho que é essa a palavra. Sei, comprimida não sei. Então, a pessoa pegando nessa folha, naquele momento ele tem que procurar ter uma voz que sai. Ter uma voz que sai. A pessoa, sei que são duas vozes. A pessoa uma está com vontade de assistir a pornografia, ou com vontade de masturbar. A outra vontade é de não masturbar ou assistir a pornografia. Então, sendo assim, o que acontece é que naquela vontade, naquela compulsão, a pessoa tem que trabalhar com essas duas vozes. Escreve. Tem aquela vontade que a pessoa tem de assistir a pornografia. Você tem que aprender a expressar aquilo. Ouvir o que a sua subpersonalidade, chama subpersonalidade, o vício, o que está a dizer. A pessoa pode ouvir assim: eu quero assistir a pornografia, vamos assistir a pornografia. Eu estou com vontade de assistir a pornografia. Se a primeira ideia é essa, você tem que trabalhar com essa ideia. Eu estou com vontade de assistir a pornografia, tenho que assistir a pornografia. Você escreve, dá qualquer nome, um nome, seja um estranho, mas dê o pior nome, se você puder. Dê o pior nome que você pode dar. Então, você pode escrever Eu Fraco, ou Joãozinho, ou Maria, ou quem, qualquer coisa. Um nome, ou Cão mesmo, qualquer coisa, pode dar esse nome. Então, você pode dizer assim: Cão, o que ele está a dizer? Se é, por exemplo, eu quero assistir pornografia, não sei o quê, você coloca o que ele está a dizer. Você faça aquele diálogo. Procura ouvir o que essa subpersonalidade está a te dizer. Eu quero assistir pornografia. Não sendo eu quero assistir pornografia, você pergunta. Você fala para ele. Você fala. Você, por exemplo, está a ouvir esse conteúdo agora. Você está a ouvir essa mensagem agora. Você está a ouvir que, na verdade, você pode superar a pornografia e fazer tipo de enfrentamento. Você está a enfrentar. Você vai vencer se você fazer isso. Você diz: não estamos a fazer tipo de enfrentamento. Não, nós temos um conhecimento, por exemplo. Você diz: não. Ou começa assim. Diz: não podemos assistir a pornografia. Você vai ouvir sempre ele vai dizer alguma coisa. Podemos sim. Outra vai estar com muita raiva. Imagine que está a dizer uma voz muito ruim assim. Uma voz, pior voz que você pode ouvir. Uma voz também de uma pessoa nervosa, uma coisa desse. Ele vai dizer assim: não, temos que assistir.
Ou pode dizer que eu estou com pressa, tenho que assistir agora, porque na verdade estou a precisar agora. Não podemos parar. Você tem que dizer, temos que parar sim. Temos que parar sim. Ele pode dizer que não, não podemos parar. Você diz, não, temos que parar sim. Você explica para ele, você fala, na verdade, isso aqui não traz nenhum benefício. Desde há muito tempo, desde quando você começou a assistir essa pornografia, sempre quando você assiste, depois de um tempo você acaba tendo aquele arrependimento. Você fala para ele, você fala, na verdade, o que nós temos é arrependimento. A gente tem arrependimento, a gente se sente triste. Ele vai dizer sempre, você procura sempre dar a entender essa sua personalidade que vocês têm que parar a pornografia. Você tem que parar de assistir aquela pornografia. Então, quando você fala para ele, fala para ele, ele pode vir a ter uma raiva e insistir sempre, e você tem que lhe explicar poucos aos poucos, ter um diálogo assim. Porque, na verdade, é uma sua personalidade que está afetada, está doente, não está tão bem. Está me entendendo? Então, sendo assim, você procura sempre falar com essa sua personalidade. E vai chegar um ponto que essa sua personalidade vai estar um pouco calma. E você tem que lhe dar a segurança. Lhe dar a segurança. Vou colocar aqui vou colocar aqui uma imagem aqui para que você possa perceber muito bem sobre esse, essa questão. Eu te explico sobre essa questão. Aqui estamos a ver um exemplo aqui de um diálogo. Denominei diálogo, você pode usar esse como exemplo, como um formulário, como se fosse um modelo, para que você possa também denominar também para você usar também para você. Então aqui tem esse eu fraco. Eu fraco é o nome que a pessoa atribuiu ao vício, por exemplo, ao comportamento vicioso. Então, aqui tem. Quando a pessoa, por exemplo, está naquela compulsão, ela vai tender a ouvir duas vozes e duas vontades. A primeira vontade é de assistir a pornografia e depois a outra vontade é de não assistir a pornografia. Só que a vontade, a compulsão, a que está às vezes muito forte, é essa de não assistir, aliás, é essa de assistir a pornografia. Então, sendo assim, a pessoa, aqui o objetivo é de fazer com que a voz do eu, a voz a sua voz, não é? A sua vontade de não assistir pornografia seja mais forte em relação a esse de não assistir pornografia ou de não fazer a masturbação. Então, o eu fraco está aí. Ele está numa situação em que a pessoa está com uma compulsão tão grande desse tipo de pornografia. Então dizem, está na hora. Esse é um bom momento para irmos naquele site que gostamos, para assistir e masturbarmos, para agradarmos o nosso dia. Pode ser essa situação. Pode ser que a voz está mais forte ainda e diga, eu quero assistir a pornografia. Vamos assistir a pornografia. E fica como se fosse uma compulsão tão grande, te obrigue mesmo a assistir. Só que você tem que fazer com que a sua vontade seja mais grande a relação àquela voz da compulsão, como eu estava a dizer. Então, aqui, por exemplo, você escreve, hoje não podemos ir. É uma ideia que a pessoa teve. Ou pode dizer qualquer coisa. Hoje eu não quero ir. Hoje não quero mais. Por causa do que sabemos que a pornografia sempre é uma coisa que a pessoa faz e quando a pessoa faz, aliás, a masturbação, ou quando assiste a pornografia, todo aquele processo todo aí, como eu deixei num desses vídeos, é só você ver aí no canal, sobre o processo, o ciclo. Então, a pessoa sempre, depois de sempre costuma ter uma tristeza, um arrependimento. Ela disse, hoje não podemos ir. E no diálogo está a dizer que eu para com isso, porque na verdade eu fico fraco. Aliás, eu, na verdade, eu não fico mais feliz. Tá vendo? Então aqui, está a dizer, eu exemplo, aqui está a dizer, eu disse que não podemos, temos que parar com isso. E eu frago diz, faz muito tempo que você disse isso, não consegues. É hoje que vamos conseguir.
seria uma pergunta, podia colocar um ponto de interrogação aí, mas acabei não colocando, esqueci um pouco. Mas tá aí, deixemos assim. Então, desde faz tempo que você não consegue isso. Então, uma das coisas também, o eu fraco tem muita ideia de sabotagem o comportamento vicioso. Por isso, todas as vezes, até que eu mais uma dica, todas as vezes que uma pessoa assiste a pornografia, promete sempre deixar, se elas tendem muito a ter um comportamento, ter uma ideia negativa do tipo, eu não vou conseguir, tipo medo. A pessoa tem um medo, acaba tendo um medo assim, que acaba sabotando, tá vendo? Quando a pessoa diz, eu quero deixar a pornografia, sempre tem uma ideia assim na cabeça, que diz que na verdade isso não vai ser possível. Então, essa ideia é a ideia também do eu fraco. Então, ela faz também esse tipo vem também com esse tipo de ideias para que alguém possa sabotar. Então tem que trabalhar sempre com, com, com essas possibilidades. Então, o eu está a dizer aqui, diz, hoje não, mas com tempo e dedicação vamos conseguir deixar. Aqui o eu fraco diz que não tenho tempo nem paciência para isso. Temos sim, o eu disse. O eu fraco diz, não quero essa coisa de ter calma, eu quero agora. E tenho vontade de fazer e assistir. O eu diz, não, você tem que. Você tem me dito que. Tem me dito isso e me promete ter uma felicidade, mas no fim eu fico arrependido. Quero terminar com esse ciclo. O eu fraco diz sim, estou a ver. Mas isso é difícil. E toda vez que tentamos, nós não conseguimos. Eu diz, mas tem algo que nós não tínhamos. É o conhecimento que temos e também pelas orações, sabemos que alguém está a velar por nós, então vamos nessa. Então aqui o eu acaba dando um apoio, uma segurança, como eu estava a dizer aqui há minutos. Então está a dar uma segurança, está a dar um alicerce, está a dar confiança. Então, na verdade, o eu aqui, o eu fraco, ou o comportamento vicioso, não é um comportamento que é seu inimigo, não. Tá vendo? É um comportamento que está aí, você tem que fazer com que esse comportamento possa acabar aos poucos, mas é uma história, baseada num passado que você sofreu há muito tempo. A ver, pode ser por causa do seu pai, ou por causa de sua criação, que é só uma criação não boa, até que se você quiser que eu poste um vídeo falando sobre isso, falando sobre as causas do vício, porque são várias causas, e uma das causas é essa, má criação dos pais, às vezes pode ser também por causa de, 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 de muitos traumas que você pode ter tido às vezes no passado, desenvolvido às vezes quando você era criança. Então pode ser que são eles que criaram esse vício. Então uma coisa também aqui, está a dizer aqui pelas orações, sabemos que alguém está a velar por nós. Irmão, eu te digo uma dica muito boa. Dica principal. Estamos numa luta entre Cristo e Satanás. E, na verdade, o Satanás conhece de todas essas artimanhas. Conhece de tudo que você tem, todos os seus traumas. Ele usa desses traumas para que você possa, para que ele possa te segurar, ele possa te dominar, ele possa te escravizar no vício. Então, sendo assim, você tem que orar muito, você tem que fazer muito jejum também, para que você possa deixar. Essas aqui são técnicas, mas essas técnicas aí, tem alguém que vai te ajudar e te vai fazer com que seu processo possa estar bem, processo de cura, que é Deus, o Cristo Jesus. Então, sendo assim, são essas dicas. Então, siga isto, ore também muito para que você possa deixar esse vício, para que você possa superar, Deus possa vencer por você, para que você também possa ter força de você lutar contra isso. Então, sendo assim, para não alongar muito o vídeo, eu deixo, eu deixo, eu deixo essa dica, esse diálogo, para que você possa usar de exemplo e que isso aqui eu sou um exemplo. Então, sendo que esse exemplo, eu sou um exemplo,
você tem que escutar o que tua voz está a dizer, não copiar esse exemplo, mas esse aqui é um modelo de como você pode fazer. O que nós concluímos? A técnica de enfrentamento é uma técnica que vai te ajudar muito para que você possa escapar da pornografia. Esse conteúdo aqui é um conteúdo que você só apenas vê aqui. Dificilmente você vê em outros sites, em outros sítios sobre técnica de enfrentamento. Então, dê lá um like aí. Se te ajudei, se você sentiu um pouco, se você sentiu um pouco ajudado aí, se você sentiu um pouco preocupado aí, você está enfrentando esse vício, conhece alguém que está enfrentando esse vício. Então, dê lá um like aí. Um like, uma subscrição básica aí. Depois, espalha também para alguém que está a precisar dessas coisas, desses conteúdos aí, que na verdade vão ajudar essa pessoa, como também vai me ajudar também, para que o YouTube perceba que essa informação aqui é relevante, está a ajudar pessoas. Então vai dar mais para outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa, uma pessoa está aí na Cala, alguém está onde, está em Maputo, essas coisas todas. Mesmo também fora também do país. E não sendo assim, ficou aqui a dica e vamos nos ver no próximo vídeo.